Olá pessoal, como vocês estão? Tudo bem? Aqui é o professor Ricardo Mamed e mais uma aulinha para começarmos o nosso estudo, mais um pouquinho, não é? Você que se prepara para o Enem, para o seu vestibular, para o seu concurso, ok? Hoje o papo aqui, gente, vai ser mais um pouquinho de gramática na continuação daquela turma de classes de palavras, porque essa aula vai ser uma aula bem esclarecedora e eu quero te ajudar a entender como funciona aqui. Vamos lá, deixa eu ligar o laser aqui para nós. Aí, vamos lá. Verbo. Vamos falar um pouquinho de verbo. É uma classe de palavras, ela é bem, vamos dizer assim, ela é bem independente, né? Mas ela possui aí algumas situações, em alguns quesitos que a gente vai discutir para você entender bem isso daí, ok? Então, bora pro vídeo, vamos entender o funcionamento disso daqui, ok? Haverá outra aula de verbo, ok? Mas aí vai ser bem mais aprofundada. Hoje é que nós vamos só conhecer essa classe para a gente poder fechar as 10 classes de palavras, ok? Então vamos falar um pouquinho sobre o verbo na aula de hoje aqui. Segue e acompanha comigo, ó. Vamos lá. Primeiro, gente, quem nunca ouviu falar sobre isso aqui, ó, vozes do verbo. Olha lá, ó, vozes do verbo. E aí, quando você escuta isso em português, isso é muito importante para você entender. Por quê? Você lê uma notícia de jornal como essa. Brasil conquista ouro no futebol. Beleza, Brasil faz o quê? Conquista. Então, o que nós estamos vendo aqui? O substantivo Brasil, ele pega e faz conjuga o verbo ao lado aqui, não é? Que você tem. Então, por exemplo, Brasil é o substantivo que faz concordância com o verbo. Então, nesse caso, você tem uma situação de voz ativa. Por quê? Porque o substantivo Brasil, ele é o autor da ação de conquistar. Então, aí nós estamos passando um pouquinho além da situação entre sujeito e predicado. É isso aí. Nós temos que também comentar isso aqui. O que é um sujeito? Sujeito é um grupo nominal, um grupo de palavras que realmente conjuga um verbo e concorda com ele. Por isso que em português nós temos esse eixo, sujeito, verbo, predicado, não é? Então, quando houver um sujeito autor de uma ação que conjugue um verbo, você já viu, você está na voz ativa. Por isso é que muita gente dá uma definição muito errada sobre o que é sujeito, né? Então, o sujeito ele é muito importante no português. Por quê? Porque ele é responsável por isso. Ele faz esse equilíbrio entre quem? Entre o substantivo, que seria ali, e o verbo. Aí nós estamos entrando em afinamento. Então, seria uma linha de equilíbrio entre os dois. Então, vamos de novo? Se está na voz ativa, é porque o substantivo é o autor da ação verbal ali, naquela situação. Olha só, é uma voz ativa. Agora, muito pelo contrário, olha ali, ó, nós temos a voz passiva, que é diferente. O nome já te diz o que é passivo, é aquilo que não age. Não é? Então você tem time de basquete, olha ali, aparece aqui o substantivo, ó, time, não é? Acompanhado com a característica de ser de basquete. E ali aparece, é derrotado. Então, o que você já começa a entender? O sujeito aqui ali, que é time de basquete. Tá bom. Então, é um grupo nominal que contém um substantivo como núcleo e ele vai lá e faz o quê? Conjuga o verbo no predicado. Então, o verbo é o verbo é. Olha lá. Acompanhado de derrotado, que seria a locução verbal aqui, né? Dois verbos juntos, é até interessante a gente comentar. Olha lá, ó, é uma locução, ó. É derrotado. São dois verbos. Não tem problema nenhum. Só que aí você começa a pensar o seguinte: quem ganhou então? Não foi esse time de basquete aqui, né? Aí você tem, a Argentina ganhou. Essa é a informação que você possui. Olha ali. Time de basquete é derrotado pela Argentina. Então, olha só a situação da língua portuguesa. Por isso é que quando você escutar vozes do verbo, olha só, vozes verbais, lembre-se de quem é o autor da ação que conjuga o verbo, ou se o sujeito daquela ação, ele não faz ação nenhuma, não é?
Sujeito da oração, né, gente? Eu falei sujeito da ação, né? Então vamos lá, vamos corrigir aqui. O sujeito da oração, ok? Ele não faz ação nenhuma, vamos dizer assim, ele não age. Por isso que ele chama-se passivo. Então, ele só conjuga o verbo. Tá bom? Então você não pode mais falar daqui por diante que sujeito é quem faz a ação da frase. Nós não podemos falar isso, né? Já sabe como é que funciona. E também existe uma outra voz aqui embaixo, olha só que interessante, ó. A famosa voz reflexiva. Muito usada diariamente. Por exemplo, a pessoa se cortou, a mulher se matou, olha lá. Você se viu em uma situação difícil. O que é a reflexiva, então? É quando você tem atleta paralímpica, por exemplo, aqui, nós temos aqui uma atleta paralímpica no jornal aqui, ó. O que aconteceu com essa moça? Essa atleta machuca-se. Então, peraí. Ela faz ação? Sim. Ela recebe ação. Então, ela é autora da ação de machucar-se e receptora da ação. Quer dizer, nós temos a famosa voz reflexiva. Então, quando nós formos aprofundar nisso aqui, que nós vamos estudar a voz passiva aqui no curso, no cursinho nosso aqui, você vai se aprofundar aqui. Mas hoje vamos bater aquele papo para fechar aqui agora correndo. Beleza? Rapidinho. Ó, voz ativa, então. É quando o substantivo nuclear que faz parte do grupo nominal, não é? Vai lá e conjuga o verbo e ele é o dono dessa ação. Tá. Na voz passiva, nada a ver, o contrário. O sujeito, o grupo nominal, digamos assim, o substantivo ou o pronome, etc. Não é? O grupo nominal com o seu núcleo, vamos falar assim para ficar mais fácil que você já entende isso aí, não é? Conjuga o verbo de lá, do predicado, mas ele não pratica essa ação. Ele é o sofredor, ele é o receptor. E, para terminar, para lembrar, a voz reflexiva, como que ela funciona? Eu faço ação, eu recebo ação. Então, eu me barbeei. Está precisando, né? Que tá, agora vamos tirar uma coisa. Mas, enfim, eu me barbeei. Eu posso fazer isso. Eu me olhei no espelho. Ela o quê? Ela se cortou. Então, ela faz ação, ela recebe ação. Seria reflexivo. É isso aqui. Por enquanto, aqui é só. Tudo bem? Qualquer dúvida? Manda para nós aqui em nossos recados. Entre em contato também conosco via Facebook, via Instagram, para que a gente possa te ajudar tirando dúvidas. Isso é muito importante. Enfim, vamos ver mais um slide. Ó, como hoje é um bate-papo mais informal aqui, sobre generalidade, olha só o que nós temos. E é muito importante você já começar a entender isso, porque quando nós estudarmos verbos, você já vai estar sabendo lá. Então já começa a fazer a sua anotação básica aí. Ó. O que você precisa saber? Verbo é uma classe variável, a gente já havia falado isso, sim. Ele possui a parte plural, porque a parte de gênero nós não temos com verbo, não é? A parte plural, tá bom. Então, há um outro subconjunto dentro dessa classe aqui, que não é só isso, plural, nós sabemos que não é, né? Então vamos conferir comigo aqui, ó. Modos e tempos. Isso é importante você entender já de antemão como é que funciona. O que é um modo verbal? Fácil. Fácil. Olha aqui, ó. Um é chamado indicativo. O outro é chamado subjuntivo. E o outro, muito famoso, que todo mundo conhece, é o imperativo. Aí você já começa a perceber assim. Então, o modo seria como você se comunica. Que modo você se comunicou? Por exemplo, vamos começar aqui pelo imperativo, que fica mais fácil para você entender. Olha lá, ó. Apite o jogo direito, juiz. A pessoa chamou, ô, juiz. Apite o jogo direito. Eu estou demandando, pedindo, ordenando. Aí, é o modo. Então, modo é como você fala com a pessoa. Quer dizer, você vai dar uma intenção de ordem. E isso pode ser também uma sugestão. Escove mais os dentes, por favor. Olha lá. Penteie seus cabelos. Esse é o modo utilizado aqui. Vocês estão vendo? Então não é difícil. Esse é o mais simples. Sugestões, olha lá, ó, não é? Ordens, tá vendo? Pedidos. Por favor, abra a porta. Olha lá, ó. Então funciona assim. Agora, gente, os outros dois, não. O indicativo, vamos dizer assim, olha o nome, indica. Indicativo. Você percebeu? O que a gente tem que pensar aqui? Ele fala o que é. Então, você pode ter aqui milhares
de opções para narrar isso daqui. Dentro do indicativo, você tem o fato, a verdade. Olha lá, ó. Você também pode pensar num futuro, numa dúvida. Pode acontecer tudo isso, mas é aquela apresentação do verbo por si. Então, por exemplo, vamos falar mais um pouquinho. Ó. Dentro do indicativo, nós já podemos puxar uma pontinha aqui, não é? O tempo do verbo. Olha que coisa. Sim, nós temos aqui ó, o indicativo, quer dizer, as realidades, os fatos, não é? As verdades, etc., as situações narradas do dia a dia, do cotidiano. E aí começa você a pensar que nesse quesito dá para você puxar o tempo, porque nós só temos três ali. Ou presente, ou passado, que nós também falamos pretérito, ou futuro. Desses três, não temos mais nada aqui. Aí você começa a perceber. Então, já estou entendendo. Por exemplo, eu canto, olha o fato. Eu canto. É o presente, olha lá. É o nosso presente. Eu canto, eu falo, eu vi. Passado, ó, eu vi. Olha o pretérito. O pretérito dá uma quebradinha em três, né? É isso que nós vamos estudar depois com mais calma, viu, gente? O pretérito, quando você diz eu cantei, ó, você está onde? Aqui, ó, no pretérito perfeito. Olha só. Cantei, ação completa, terminada. Ah, mas eu cantava muito bem. Cantava é um fato no passado em que você não consegue definir realmente quando em si, mas é um fato passado. E esse aqui também famoso, ó, cantara, que não se usa muito, não é? O cantara é o quê? É um tipo de situação que nós temos no português para narrar alguma coisa que aconteceu bem antes. Bem antes, não é? Então, se você for querer usar, dá para também te dar uma dica aqui, ó. É um tempo composto, você pode usar o tempo composto dele para ficar mais fácil para você entender, ó. Tinha cantado. Então, quando você fala isso, olha, eu tinha cantado, você já fez a ação antes. A ação foi anterior aqui, bem antiga a ação. Então, eu já tinha cantado, olha lá, não é? Eu cantei, ação completa, olha lá. Agora, você pode também usar o composto. Ah, eu tenho cantado. Olha isso. Ó. Percebeu? Ó? É um pretérito perfeito composto, com todas as suas funcionalidades. Hoje, gente, vamos lá, só bate-papo, tá bom? Por isso que eu falei, é uma generalidade sobre a ideia aqui, né? E vamos passar para o futuro, para não ficar muito cansativo? Olha isso, ó. Nós temos dois futuros. Esses aqui, a Deus pertence. Por quê? O que você fala futuro do presente, ó? Cantarei. Será que é certeza? Não. Olha lá. Ah, já terei cantado isso daí, viu? Amanhã lá já terei cantado. Então, são situações hipotéticas que podem acontecer. É por isso que o indicativo faz isso. Quando você diz modo indicativo, é o que você está fazendo aqui. Será que vai acontecer? Acontece, aconteceu, acontecerá, aconteceria. Então, vai por aqui. Vocês estão vendo? E o futuro do pretérito é muito comum. A gente chama de condicional. Muita gente diz, se eu gostaria, olha lá, eu queria, eu cantaria. Esses irias, não é, do nosso português, que nos trazem toda aquela fala, nossa, é uma hipótese, né? Olha aí, por isso que a gente chama de condicional. Olha lá, isso aí já teria cantado se fosse para acontecer, né? Olha lá, ó. Quer dizer, essa moça não cantou, se fosse já teria cantado, né? Então a gente começa a usar aqui, ok? Isso é muito interessante. Essa aula de verbo ela é muito boa, mas ela delonga um tempinho aí para nós, né? Mas aqui sobrou um pedacinho, o subjuntivo que, se você for pensar, trabalha com as hipóteses, aqueles anseios, os desejos. Olha lá, você pode trabalhar aqui. Da mesma maneira que você viu no indicativo, olha o subjuntivo no presente, no pretérito e no futuro. Funciona também, funciona muito bem. Olha lá, ó. Que eu cante, que você fale. Olha só. Só que aí você já está dizendo o seguinte, que eu cante já não é uma certeza. Então o subjuntivo já trabalha com essa hipótese. Tá bom? Aquela vontade, aquele anseio, aquele desejo de. Então nada aqui é certo. Por isso é que no indicativo ele é muito diferente, não é? O subjuntivo já tem outra vibe, o subjuntivo já é outro tipo de característica. E aí você tem, olha o pretérito, ó. Olha que interessante, ó. 3. Olha lá, ó. O cantasse. Ah, se eu cantasse. Ah, se eu tivesse, não é? Olha ali, ó. O mais que perfeito, ó, tivesse cantado, se eu tivesse cantado, o perfeito, eu já tenha cantado, olha lá, ó.
O futuro, cantar, se eu cantar, se você cantar. E o futuro composto, se eu tiver cantado. Olha lá. Então, o que a gente vê aqui? Cada caso é um caso. No futuro do subjuntivo, é aquela dúvida que você fala, nossa, mas se eu cantar, gente, se eu cantar, aí o pessoal acha que não vai gostar, né? Então, quer dizer, você não fez a ação, você já está na hipótese de jogar aquilo para acontecer. Quando você falar de cima, olha lá, ó, olha, se eu cantasse, eu iria lá agora, porque eu não estou gostando dessa música. Então, se eu cantasse, quer dizer que você já não canta. Ó, você já não faz essa ação. Funciona assim. E no presente, gente, olha ali, ó. É melhor que eu cante, viu? Então é melhor que eu cante, porque a coisa aqui não está nada agradável. Então você está colocando numa hipótese do presente que é uma ideia que você vai realizar. Então, funcionou para você? Você viu? Então, só para fechar, vamos lá, rapidinho, para ficar bem explicado. Nós temos 3 modos em português: o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo, não é? Também dentro da parte de verbos, para a aula de hoje o que interessa é só saber realmente a ideia, não é? Que seria o tempo, e também, mencionando por fim, as pessoas do discurso. O eu, o tu, o ele, porque o verbo ele apresenta isso. Olha, eu cantava, nós cantávamos, não é? Eu nem havia comentado antes, mas é interessante passar só um pincelzinho aqui de informação, porque realmente ele possui essas pessoas, não é? Alguém está ali envolvido nessa ação. Então você descobre via verbo. Por exemplo, morreu, pode ser ela, pode ser ele, pode ser o animal, olha só. Então nós temos além disso tudo, nós temos mais esse subconjunto dentro do quesito verbo, né? Então, olha lá, modo indicativo, subjuntivo imperativo. Nós também temos os tempos presente, pretérito e futuro e as pessoas. A primeira, a segunda e a terceira. Tá bom. Era só um bate-papo, viu, pessoal? Hoje, vamos lá, vamos conhecer então. Agora você vai se deparar aqui. Eu separei uma questãozinha única, só bem rapidinho, depois eu pus uma do Enem também para você fazer comigo. Agora é a hora daquela paradinha no seu vídeo, não é? A SpaceX aqui trouxe um reconhecimento, olha lá, de como você conjuga o verbo. Como ainda a gente não estudou profundamente, mas eu acho que você deve ter essa noçãozinha básica de português, não é? Então, olha lá, ó, estima-se que pelo menos 4,4 bilhões de canudos sejam jogados. O que você tem que olhar aqui? Ó, que sejam jogados. No caso, ó, pelo menos 4 milhões de canudos foi o que eu falei para vocês. É o grupo, ó, nominal. Canudos. Olha o núcleo, canudos. Olha lá, ó. Você tem um número para dar a exatidão, não é? A coisa é canudinho, então você tem lá milhões, né, bilhões de canudos. Então nós estamos falando de canudos, que são bilhões. Então, olha lá, bilhões sejam jogados. Só que a gente tem que saber o que você está jogando, que no caso seriam os canudinhos. Então vamos pensar assim, os canudinhos, que os canudinhos sejam jogados. Tudo bem. Que tempo é esse, gente? Olha lá, ó. Que eles sejam jogados. Estima-se, nós não temos a certeza, mas estão jogando, né? Não tem a certeza do número, a coisa está no presente. Olha que legal. Então é assim que você tem que raciocinar. O que seria a resposta? Vamos dar uma olhadinha? O que você acha, gente? Pensa um pouquinho, dê uma paradinha no vídeo, vou te esperar um pouquinho, tá bom? Ok, pessoal, vamos ver a resposta então? Ok, clicando aqui, pronto. Presente do subjuntivo, gente. Olha ali, ó. Que seja jogado, que eu seja, que tu seja, que ele seja, que nós sejamos, ok? Mas isso aqui é só mais curiosidade mesmo hoje, para trazer a lembrança que verbos realmente nós vamos estudar com aprofundamento. Mas se você acertou, fico muito feliz, ok? Se der dúvidas, por favor, entre em contato conosco. Mande aí o seu recadinho, tá bom? Agora vamos lá, ó. Olha só que interessante a abordagem que o Enem fez. Já faz algum tempo, né, gente? Isso aqui é do ano 15, ok? Mas mesmo assim é um bom exercício para você treinar. O que eles fizeram conosco aqui, ó, nessa questão? Ele jogou e falou assim, ó, há um cartaz aqui, olha lá, cópia rápida, né? Fácil, olha a característica. Né? Ele falando, vai ser bom, não foi? Olha lá, vai ser bom, não foi? E jogou, trazendo à tona
que ali o serviço é bom, o serviço é rápido. Tá bom. Aí ele falou assim, ó, a rapidez é destacada como uma das qualidades do serviço anunciado. Muito bem. Então o Enem ele é muito explicativo, ele é bem didático, bem dinâmico para isso, né? E ele fala, ó, funcionando como estratégia, olha, cuidado agora, começaram aqui algumas perguntas para você entender o que você tem que responder. Então ele disse, ó, funcionando como estratégia de persuasão, né, em relação ao consumidor. Tudo bem. Do mercado gráfico, tá bom. Tá, João? O recurso de linguagem verbal. Olha lá. Espera aí um pouquinho, o que é isso? Nós estamos vendo recurso visual, que seriam essas máquinas, a nuvenzinha aqui, não é? Esse é o recurso verbal. O verbal é aquilo que está escrito. E o visual, não é? É aquilo, tá joia, que você enxerga. Aqui a gente chama isso de texto sincrético. Também temos essa aula aqui no canal para te explicar o que é isso, um texto sincrético. É um texto que mistura verbal e não verbal, digamos assim, não é? O visual, que a gente chama de não verbal, e o verbal. Tá bom. Então o Enem falou, já que o Enem está conversando com você o seguinte, olha, eu quero que está escrito. Então, ali, ó, é o recurso da linguagem verbal que contribui para esse destaque. Então, é o emprego do quê? Aí nós vamos dar uma olhada, ó, do termo fácil no início do anúncio como foco do processo. Não é? Ali ele lê também, ó, de adjetivos que valorizam a nitidez da impressão. Das formas verbais no futuro e no pretérito na sequência. Da expressão intensificadora menos do que associada à qualidade. E a última questão, locução do mundo associada a melhor, que quantifica a ação. Então, o foco que nós estamos dando aqui seria o seguinte, ó, vai ser, olha a locução verbal aqui, ó, olha os dois verbinhos, ó, o verbo, né, auxiliar e o verbo principal. Então ali, vai ser bom, não foi. Então, futuro, passado. Quer dizer, foi tão rápido, né, que aconteceu o quê? Uma dinamicidade. Mas quem fez esse trabalho? Os verbos. Então a questão aqui está querendo chamar atenção para isso. Para que serve? Porque existe um dinamismo muito grande no uso dessas palavras. E aqui a resposta vai ser, com certeza, ó, olha lá. Futuro, aqui, vai ser. Apesar de vai, você fala, mas vai não é presente? Eu vou, tu vais, ele vai? Aqui não. Nessa locução, ela representa o futuro. Quer dizer, vai ser, não foi. Olha lá, percebeu? Vai ser, é futuro. Viu, gente? Porque essa locução indica isso. Agora o outro está na cara que é passado, né? Olha lá. Vocês viram? Então, questão básica. O Enem, ele é muito básico, sim. Em alguns momentos ele cobra uma situação que você estudou durante o curso que você fez. E aqui no canal a gente vai te ajudar ao máximo, porque esse é o objetivo. Fazer com que você consiga ir bem nessa prova deles lá. Vamos lá, gente. Ó, mais uma questãozinha aqui para a gente já poder fechar esse vídeo. Olha só. O que está acontecendo? Vamos dar uma olhada nisso. Quando a gente estudou aqui no começo do curso, nós já havíamos te falado. Olha lá, ó, se você não lembra, olha a corrida. Volta então no tempo e pega aquela aula de substantivo. Oi, a classe de palavra número 1 que a gente estudou aí. Corrida. Vamos fazer um feedback aí? Eu vou te perguntando e você vai respondendo daí. Corrida é um substantivo simples ou composto? Simples, não é? Olha lá, simples, uma palavra só. Uma outra perguntinha para complicar a tua vida aqui. Ele é concreto ou abstrato? Qual que é a sua resposta? Abstrato? É, isso mesmo. Por quê? Porque os abstratos, só para você lembrar, o substantivo abstrato são as ações, os nossos sentimentos, aquilo que nós pensamos. Então, o que você tem que lembrar? Que o substantivo abstrato ele não possui existência autônoma. O que você entendeu por isso? Sem a sua presença, sem você, ele não acontece. Por exemplo, corrida. Como é que vai acontecer uma corrida sem ter um humano lá? Ou algo lá, não é? Vamos falar assim, né? A corrida pode ser de cavalo, mas tudo bem. A ação em si, ela não é dependente. Percebeu? Ou ela é independente? O que você acha? Ela é dependente, dependente. Como é que é? O professor confundir tudo. Esses substantivos são autônomos.
ou são dependentes? Ah, isso eu estou me confundindo, que dúvida. Fala, ah, meu Deus, como é que funciona isso? Gente, se nós existimos, o substantivo é abstrato também. Então, por isso que eu falo, ele tem dependência sim. A autonomia dele não existe. Por quê? O que a gente tem? Corrida. Ué, alguém está fazendo essa ação. Então é mais fácil você lembrar o seguinte, ó. Corrida é uma ação, sim. É um sentimento? Não. Olha lá, ó. Mas são abstrações. Você fala, é verdade. Tem como desenhar? Não. Como é que você desenha uma corrida? Você fala, há bichos correndo. Não, você está desenhando os bichos correndo. Mas a ideia, por isso que a gente chama de ideia de abstração. Aí você fala, mas espera aí, professor. Cavalo. Cavalo já não é abstrato. Cavalo é concreto, porque é o nome que você dá para aquele animal. Você consegue até desenhar o bicho e na cabeça você tem a imagem. Você viu? Agora, se você fala corrida... Você pensa no cavalo, tudo bem, mas você poderia ter pensado num cachorro ou num humano. Ó, você não tem. Vocês viram? Gente, então ficou claro? Substantivo abstrato, eles são dependentes, não é? Não têm existência autônoma e por isso eles são o que são. Mas você está falando de ação, professor? Ação é verbo. Olha aqui embaixo também. É isso que eu queria chamar a sua atenção. Então, nossa, eu falei muito, né, gente? Nossa senhora, hoje eu estou complicando um pouquinho, né? Então, o que vocês têm aqui, ó? Isso não é verbo. Ah, e a palavra da frente. Aí que eu queria chamar a sua atenção. Olha lá. Por quê? Lembra do que a gente já estudou? A gente já estudou advérbio. Aqui. E aqui. O menino acha que é advérbio aqui também. Você fala, isso aqui é advérbio de modo mansa. Meu querido, você tem que pensar o seguinte, se aqui é um substantivo, qual a única palavra que tem relação direta com ele? Meu querido, aí você vai ter que pensar na característica, que é o adjetivo. O advérbio não faz esse trabalho, o advérbio não se liga em substantivos. Cuidado. Então, essa aqui é a função adjetiva da ideia. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Tomar cuidado com isso, gente. Olha isso aqui. Todas as palavras que se associam ao substantivo, a função adjetiva é isso, ó, como se fossem satélites de um núcleo. Como assim? Satélite é aquilo que circunda. Olha o núcleo aqui. Opa, verdade. O substantivo é núcleo. Então o adjetivo é o satélite que circunda, exato. Senão você vai se perder. Então não pode falar, nossa, eu achei que isso aqui fosse advérbio de modo. Meu Deus. Mansa é feminino concordando com corrida. Advérbio não varia. Ah, mas se puser no plural, corridas mansas. Ó, não rola. Cuidado, gente. Então, função adjetiva, por isso que eu gosto. Eu gosto de bater bastante para que o menino saia daqui competente, né? Então, olha a outra aqui. Vamos lá. Embaixo, ó. Aí mudou a conversa. Embaixo é verbo. Não tem nada a ver com o substantivo abstrato, tá bom? Aí embaixo é verbo. Então, tá na cara que tudo que nós temos em mente, olha lá, ó. Posso te falar uma coisa? Que legal? Nós estamos estudando morfologia, né? Você viu aqui em cima, Mansa? Do adjetivo você faz o advérbio colocando mente na frente. É assim que nós fazemos. Então você pega o adjetivo, ó, Mansa, e soma o sufixo formador de advérbio mente. Nós vamos estudar isso aí na classe de palavra. Mas aqui já estou te antecipando, ó. Olha lá. Mansamente. Agora sim. Você percebeu? Você usou o advérbio puro. Então, se você usou o advérbio, é porque a relação aqui é o que, gente? Com o verbo. Olha lá. E aí, isso é que a gente tem que tomar cuidado na aula de hoje, que eu quero fechar isso aqui já com chave de ouro para deixar para você. Olha lá. Então, é próprio das palavras que se associam ao verbo para modificar o sentido do verbo, gente. Foi o que a gente comentou. Se você coloca um advérbio, o que aconteceu com o verbo? Você correu. Coloca uma palavra com uma informação adicional. Correu como? Devagar. Mansamente. Olha isso. Mudou. Correu pouco. Correu muito. Você está alterando. Você viu? O sentido. Isso é muito importante. Então, ficou claro? Explicadinho. Olha lá, substantivo, conexão com quem? O adjetivo vai lá e liga nele. Verbo, conexão aqui. Opa. O advérbio vai lá e se conecta aqui, ok? Eu posso usar assim, ele vai correr lento, correu lento. É uma maneira sim,
Mas aí você tem que começar a perceber que a palavra muda de classe no sentido. Pode falar correu lentamente, mas correu lento. Ó, percebeu? Correu manso. Poderia falar isso, sim. É que os meninos me perguntam. Pode, você pode, mas aí é que tá. Você empresta, não é? Você empresta para o verbo. Agora aqui em cima você não vem me falar que isso aqui é... Não, não pode. Porque a relação aqui é com o substantivo. Quando você coloca aqui, ó, não é? Uma palavra na frente, por exemplo, correu manso, hein, cara? Ela correu manso. Ó, você está usando uma situação de advérbio. Olha que interessante. Nós também vamos falar sobre isso aí. Mas hoje ficou claro, função adjetiva, olha o modificador para o substantivo e olha o modificador para a questão verbal. É isso aí. Gente, muito bom. Espero que vocês tenham entendido, ok? Se precisar de mais ajuda, é só chamar. Levanta a mão aí, tá bom? E vamos para cá. Terminando, ó. Eu sempre coloco exemplos. Eu acho isso muito importante. Vamos ler comigo? À noite soprou uma brisa mansa. A mesma coisa, ó. À noite uma brisa soprou mansamente. Bom, nós temos que olhar. Nós não estamos estudando morfologia? Então vamos lá. Soprou aqui é verbo, gente. A aula de hoje eu estou falando sobre isso. Olha cá. E aqui, brisa. Nada a ver, né? Então o que a gente tem que ver? O verbo está aqui. Mas aí você fala, professor, soprou uma brisa mansa. Embaixo, uma brisa soprou mansamente. Então, olha as relações que eu quero te mostrar aqui, ó. Por exemplo, mansa está ligado em brisa. Mansamente não ligou em brisa, gente. Mansamente ligou-se no verbo. É isso. Por quê? Vamos fazer as relações que eu te falei. Como a gente está estudando o foco do verbo, olha aqui embaixo. Vamos começar por baixo. Se você fala que é a noite, que é o horário, essa brisa soprou. Olha a voz ativa. Então a brisa foi lá e soprou. Depois, você coloca uma palavra com função adverbial aqui na frente dizendo mansamente, como soprou. Então, para você se lembrar, olha o dinamismo da língua. Por isso que eu coloquei essa parte para que você veja como que o verbo trabalha aqui. Nós estamos falando sobre ele, né? Agora, em cima, ó, o verbo já está aqui, ó. Olha lá, ó. Então, uma brisa soprou. Você percebeu? Então, a brisa é que soprou. Só que aí, você coloca mansa para caracterizar a brisa. É isso que eu falo. Então, gente, é um paralelo. Olha lá, o adjetivo está para o substantivo como o advérbio está para o verbo. Isso a gente tem que ter claro, para que a pessoa não olhe aqui, olha lá, ó, e diga, isso é uma função adverbial. É uma loucura, né? Então, como que pode ser uma função adverbial se vocês têm aqui um substantivo, gente? Está errado, não é? É isso o perigo de não saber falar português corretamente. Então, fica a dica aí. Eu acho que agora clareou bem, ficou claro. Todo mundo entendeu muito bem como é que funciona? Se não entendeu, já sabe. Não tenha medo, pergunte, traga questões e nós vamos conversar sobre isso. E agradeço muito a atenção de todos vocês, obrigado por estar comigo até agora e não se esqueça, inscreva-se no canal. Eu sou o professor Ricardo Mamed, à disposição. Estou aqui para ajudá-los a entender melhor a língua portuguesa. Um grande abraço e aquele beijo do professor. Fiquem com Deus. Até a próxima, pessoal.